Mediunidade. Não se prenda ao fenômeno. Será que você está fazendo isso? Se prendendo ao fenômeno da comunicação com os espíritos? Vamos falar sobre esse assunto. Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade. Se você está chegando agora, meu nome é Anderson Gomes. Se você gostar do vídeo, somente no final você curte o vídeo se gostar. E se gostar mais ainda, se inscreva no canal para você aprender cada vez mais sobre esse assunto: mediunidade, espiritualidade, espiritismo, ciências mentais, coisas do tipo. Falamos muita coisa aqui nesse canal. Vamos então entrar nesse assunto sobre mediunidade, se você está se prendendo ao fenômeno ou não. Por que eu trouxe esse assunto especificamente? Muitas pessoas se preocupam com isso, mais com o fenômeno da comunicação em relação à mediunidade. E este foi um assunto que, quando eu estive lá em Salvador, lá na Bahia, no seminário de mediunidade da Federação Espírita de lá, foi um assunto muito comentado pelo companheiro Jacobson Trovão, né, nas apresentações dele doutrinárias, e realmente é uma coisa que também me preocupa. Muitas vezes a pessoa que adentra no mundo da mediunidade, no mundo do espiritismo, ela vem com muita carga de curiosidade. Ela vem com muita carga de preocupação da comunicação, de chegar ao ponto de comunicação, como uma forma de provar para si mesmo que aquilo existe, como uma forma de provar para outras pessoas, como uma crença válida, coisas do tipo, né? Às vezes, na preocupação de comunicação, né, com entes queridos, e exclusivamente por isso. E vejam que a mediunidade, ela não está meramente no campo da sua necessidade de comprovação, da sua necessidade de ver essas manifestações acontecendo. Lá no passado, num passado muito distante, lá quando Kardec começou a fazer o estudo para o Livro dos Espíritos, para a mediunidade, para compor a obra do Espiritismo, né? Naquele momento da humanidade, os espíritos se manifestavam através de batidas na mesa, em madeira, fazendo mesas se mexerem, flutuarem, escrevendo através de penas, cestos e uma série de dispositivos de comunicação que eram comuns da época. E aquele método de comunicação, ele se propunha chamar a atenção, para que alguém pensasse em algum momento: nossa, tem um efeito inteligente, algo acontecendo nessa situação, certo? Então vejam que as pessoas precisavam prestar atenção na espiritualidade, e a espiritualidade usou daquelas manifestações físicas para isso. Kardec, além disso, ele foi à frente, não só da mera curiosidade na necessidade de ver a manifestação. Ele, como cientista, ele pensou: se existem essas manifestações físicas, será que talvez não há uma manifestação inteligente por trás? O que se manifesta através daquelas batidas? Como que essas mesas respondem a uma interação? De onde vem? Qual é a origem dessa interação inteligente? Onde Kardec começou a pesquisa dele, chegou até médiums e começou a travar comunicações aí sim, mais inteligentes, comunicações intelectuais, porque não precisavam de batidas, de toques e de coisas do tipo. Então veja que o objetivo de Kardec, ele saltou daquela curiosidade proposta quando o amigo dele, Fortier, que era um aprendiz das artes de Mesmer, do mesmerismo, da atual hipnose, né? Ele começou a pesquisar mais. Em um dado momento, de forma muito inteligente, Kardec saltou do mero campo da curiosidade para o campo da ciência, de pesquisar. E aí veio a parte importante do espiritismo, do que propõe a mediunidade dentro do espiritismo, que não é a mera manifestação.
É o seu interesse e é a necessidade de ajudar você, como médium, a melhorar-se como pessoa no seu dia a dia. Cada vez mais você, usando das suas interações com a espiritualidade, fazer com que você progrida como ser humano. Quando eu falo progredir, não é monetariamente, não é ligado à prosperidade, também se liga à prosperidade. Mas veja, é conectar a isso o seu aprendizado íntimo, de autoconhecimento. Quem sou eu? Qual é a minha função aqui no mundo? O que eu quero fazer? Como é que eu posso ser útil? Não é o meramente oferecer comunicações, tentar comprovar espiritualidade ou espiritismo através de comunicações. Não é meramente querer fazer manifestações, sejam elas mediúnicas de incorporação, né, psicofonia, ou através da psicografia, ou até físicas, para comprovar. Nós precisamos ir além deste sentido da mera manifestação, como uma curiosidade do que há do outro lado, como uma curiosidade da própria manifestação em si. Eu já fiz experimentos de manifestações físicas, né, de mesas girantes, porém eu fiz isso em um ambiente científico que não tinha nenhuma relação com o espiritismo, experiências em parapsicologia, tá? Para nós angariarmos informações ali. Então veja que não tem conexão aí. Era um outro tipo de preocupação científica, se repetir esse tipo de experimento. Mas dentro do espiritismo não há necessidade de hoje em dia, por exemplo, de nós usarmos mesas girantes. Nós não precisamos criar manifestações mediúnicas para comprovar o espiritismo. Nós passamos já muito longe dessa fase. O objetivo principal da doutrina espírita hoje é promover crescimento moral, espiritual, filosófico em cada um. Então, quando você usa, por exemplo, a mediunidade só para você ir no centro e dar comunicações para se auto-surpreender com aquelas comunicações, para você ver comunicações diferentes, sejam elas mais inteligentes ou mais complicadas, né? Você está indo num campo do mero fenômeno, de chegar lá no piloto automático, no centro espírita, e colocar aquela comunicação para fora como uma mera catarse de energias para que você se sinta bem. Sim, tem pessoas que estão nesse campo, vão no centro espírita, fazem aquela catarse energética de colocar para fora a comunicação do espírito, passam a se sentir bem e vão para casa. Quando essas comunicações começam digamos, a provocar novas interações mediúnicas que a pessoa se sente prejudicada, com peso, baixa energética, ela volta para o centro para fazer o mesmo processo, né? Então veja que a questão é que nós precisamos usar da comunicação mediúnica e da oportunidade que nós temos no centro espírita, dessas comunicações sim, agora inteligentes, através de fala e através de escrita, de angariar informações para o nosso progresso, para o nosso entendimento como pessoa. Trazermos informações que nós possamos olhar para dentro de nós mesmos e pensar como, a partir dessa informação, eu posso me ajudar para que eu progrida como pessoa. E esse progresso moral, filosófico, espiritual, ele vai abrir-se como um leque, é claro, em diversos aspectos da nossa vida, na nossa criatividade, na nossa força de vontade, na nossa prosperidade, sim, por que não até financeira? Porque quando nós, às vezes as pessoas têm uma dificuldade de pensar assim em prosperidade financeira relacionada ao espiritismo. Veja que se você vai bem com a sua espiritualidade, se você vai bem com a sua mediunidade, se você se entende cada vez mais como pessoa, naturalmente outros campos da sua vida se abrem mais facilmente, porque você se compreende. Ninguém dá manifestação mediúnica para melhorar financeiramente. Você dá para melhorar-se como pessoa e estes aspectos refletem nos outros.
Porque aí você tem mais sapiência, mais capacidade de analisar as suas decisões, né? Para que não lhe causem prejuízo lá na frente. Então, meus amigos, para aqueles que estão ainda neste sentido, vamos sair do campo, do experimento, do testar. Será que um espírito vai se comunicar? Será que ele vai me revelar uma coisa da espiritualidade, uma coisa do futuro, para que eu possa usar isso de alguma forma para surpreender? Não, e aí estamos no campo fenomênico. Vamos olhar para dentro de nós. Eu vou fazer uma sessão mediúnica para tentar manifestar materialmente algo. Nós já passamos desse campo. Passamos. Nós sabemos que existe. Está lá a espiritualidade. Existem inteligências por trás. Por que nós vamos repetir o mesmo experimento? O Jacobson fez uma comparação muito interessante. Ele disse, na ciência, nós descobrimos que existia um mundo microscópico das bactérias. E foi comprovado que existia o mundo microscópico e as bactérias, e nós começamos a desenvolver formas de nos adaptar ou combater quando essas bactérias são nocivas. Que serventia teria agora um estudo para comprovar novamente a existência das bactérias? Não teria função nenhuma. Né? Seria um estudo sem razão, pois se nós já sabemos que existe, nós já sabemos que está lá, então não tem por que nos comprovarmos. Nós precisamos agora angariar informações que nos ajudem no nosso progresso pessoal, progresso para a nossa sociedade, de alguma forma. Então, meus amigos, se você gostou deste vídeo, para você compreender mais um pouco do aspecto da mediunidade, agradeço muito a você, curta o vídeo agora sim, se gostar mais ainda, se inscreva no canal. Às terças-feiras nós estamos sempre com live às 20 horas, horário de Brasília. Então, desejo a vocês um grande abraço, muita paz, muita luz. Até a próxima.